Série D, terminou a primeira fase, galera, da quarta divisão. A gente vai trazer já os confrontos da próxima fase, os clubes classificados e os confrontos da próxima fase da Série D. Você vai acompanhar tudo aqui, até porque a gente já tem os confrontos, né? São 96 times nessa primeira fase e 16 grupos. De cada grupo, 4 equipes estão classificadas para a segunda fase e aí começa o mata-mata e a gente vai ver quem é quem. E claro que a gente vai trazer todos os detalhes para vocês. Fica no vídeo até o final para você já ir se programando para os confrontos ida e volta na Série D, na quarta divisão. Já faz uma coisa aqui, já deixa o like, deixa o joinha, se inscreve aqui e diz qual time que você torce, em qual cidade você está assistindo, para a gente ter uma interação bem legal aqui, se você puder, tá? Se inscreve no nosso canal, a gente está a caminho de 224 mil amigos, então dá moral, se inscreve aí. E a gente já vai trazer aqui os confrontos, já estão definidos os confrontos, tá? Jogos ida e volta, tá? Na Série D, na quarta divisão. Muito bem, vamos então direto e a gente vai fazer um react aqui com vocês, porque na verdade a gente está trazendo já os resultados aqui dessa última rodada, né, a 10ª rodada da primeira fase. O Gás venceu o Manaus por 3-1, o Nacional de Manaus venceu o Monte Roraima por 3-1, o Manauara venceu o São Raimundo por 1-0. Então classificados o Manauara em primeiro, Nacional, São Raimundo e Monte Roraima, tá? Vamos então, esse é o grupo A1. Grupo A2, a gente já trazer aqui, ó, Independência empatou, né, com a equipe do Guaporé, isso, Guaporé, tá? Por 2-2. A gente teve o Araguaína, meteu 9-0 no Galvez, isso. E esse outro aqui, cara, 13-0, Porto Velho meteu no Humaitá. 13-0, meu amigo, sai de baixo. Classificado Guaporé, Porto Velho, Araguaína, Independência do Acre, classificados para a próxima fase, tá? Do grupo A3, Luverdense 4-0 no Inhuamas, tá? O Gama empatou em 2-2 com a Aparecidense e o Primavera perdeu para o Brasiliense por 2-1. Classificados no grupo A3, Gama, Luverdense, Brasiliense e Aparecidense, tá? Então já eu passo os confrontos, hein, galera? No grupo A4, a gente teve o Capital vencendo o time do União Rondonópolis por 2-0, tá? O Goiatuba venceu o Operário de Várzea Grande por 1-0 e o Misto empatou com o Ceilândia em 1-1. Classificados Capital, Goiatuba, Ceilândia e Misto, tá? O grupo A5, a gente teve o Imperatriz 4-0 no Tunaluso, o Tocantinópolis meteu 7-1 no Oratório, hein? E o Trem 2-0 no Águia Marabá. Classificados o Trem, Águia Marabá, Imperatriz e Tunaluso. No grupo A6, a gente teve o Sampaio Corrêa vencendo, aliás, perdendo para o Iguatu por 1-0. A gente teve também o Parnaíba vencendo o Motoclube por 1-0. E também o Motoclube vencendo o IAP por 2-0. Classificados Iguatu, Maracanã. Aliás, Maracanã, cadê o Maracanã? Isso, Maracanã, classificado, Parnaíba, Sampaio Corrêa, os 4 classificados do grupo A6. Grupo A7, a gente teve Ferroviário vencendo o Fluminense do Piauí por 1-0, o Altos vencendo o Atlético da Bahia por 3-2, tá? O Piauí vencendo o Tiradentes por 2-1. Classificados Ferroviário, Piauí, Fluminense do Piauí e Altos, tá? No grupo A8, a gente teve o Central vencendo o time do Laguna por 2-1, o Souza perdeu em casa para o América de Natal por 2-0 e o ABC venceu o Maguari por 1-0. Classificados no grupo A8, o ABC, América, Maguari e Central, tá? Já eu passo os confrontos, hein, galera? O grupo A9, Sergipe e Serra Branca 1-1, o Lagarto venceu o Decisão por 1-0 e o Retrô goleou o 13 3-0. Classificados o 13, Sergipe, Serra Branca e Lagarto, tá? No grupo A9. O grupo A10, a gente teve o CSA metendo 7-1 no Atlético da Bahia, tá, galera?
A gente teve Jacuipense e Asa empatando em 1-1 e o Juazeirense vencendo o CSE por 1-0. Classificados CSA, Juazeirense, Asa e Jacuipense. No grupo A11, a gente teve o time do Betim vencendo o Operário por 2-1, o Uberlândia vencendo o ABCAP, aliás, desculpa, o Uberlândia perdeu para o ABCAP por 1-0, tá? O Craque empatou com o time do Iviema, né? Iviema em 1-1, tá? Classificados: Uberlândia, Betim, Craque e Iviema, tá? No grupo A11. O grupo A12, a gente teve o Real Nordeste empatando com o Democrata de Governador Valadares em 0-0, Tombense empatou com o Vitória, também 0-0, e o Rio Branco meteu 4-0 no PSC, galera. Isso, pois é, meteu 4-0 no PSC, isso. Pois é, meu amigo, é o Porto, né? O Porto, é verdade. Então, o Real Nordeste meteu 4-0 no PSC. Estou procurando aqui porque realmente o PSC é o Porto da Bahia, tá? Beleza? No grupo A13, a Portuguesa de São Paulo venceu a Portuguesa do Rio por 2-0. A América do Rio venceu o time do Água Santa por 1-0. E o Madureira venceu o Pouso Alegre por 1-0 também. Classificados: Portuguesa, Água Santa, Portuguesa do Rio e América do Rio de Janeiro, tá? Então, os classificados aqui. Eu acho que faltou, deixa eu só dar uma olhadinha, eu acho que faltou aqui os classificados do grupo A12. É, isso mesmo, fiquei devendo aqui. Então, vamos lá. Os classificados do grupo A12, Democrata, Tombense, Vitória e Rio Branco, tá? E aí a gente já falou do grupo 13, vamos para o grupo A14. A gente teve o Nova Iguaçu vencendo o 15 de Piracicaba por 1-0, o Noroeste vencendo o Sampaio Corrêa do Rio por 1-0 e o Velo Clube vencendo o Maricá por 3-1 no grupo A14. Classificados: 15 de Piracicaba, Noroeste, Velo Clube e Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. No grupo A15, a gente teve o time do Guarani de Bagé perdendo em casa para o Cianorte por 1-0. O São Luís venceu o Joinville por 3-1 e o Santa Catarina venceu o Cascavel por 1-0. Classificados: Santa Catarina, Cianorte, Cascavel e São Luís no grupo A15. E finalizando o grupo A16, a gente teve o São Joséense empatando com o Marcílio Dias em 0-0. O time do Blumenau perdendo para o São José por 1-0, e o Azures empatando com o Brasil de Pelotas em 1-1. Classificados: Blumenau, Marcílio Dias, São Joséense e São José, tá? Os classificados do grupo A16. Então, todos classificados, você já conferiu. Agora a gente vai passar no pique, tá? A segunda fase com os jogos já definidos. E detalhe é que a gente já tem aqui, ó, Independência do Acre contra o Manauara. Primeiro jogo lá no Acre e o segundo jogo em Manauara, né? Então, aí, você já vai vendo aí. Confronto: Independência e Manauara, Brasiliense e Goiatuba, Central e Ferroviário, tá? O Central joga primeiro em casa e o Ferroviário decide lá no Ceará. Imperatriz e Maracanã, o Maracanã decide em casa. O Misto e o Gama decide em casa. O São Raimundo contra o Porto Velho decide em casa. Sampaio Corrêa, do Maranhão, joga contra o Trem decide em casa. Fluminense do Piauí e América de Natal, América decide em casa. Monte Roraima e Guaporé, o Guaporé decide em casa. Ceilândia e Luverdense decide em casa, tá? Altos e ABC, o ABC decide em casa. Parnaíba e Águia Marabá, o Águia Marabá decide em casa, tá? Aparecidense e Capital, Capital decide em casa. Araguaína e Nacional de Manaus, o Nacional decide em casa. Tunaluso e Iguatu decide em casa. Maguari e Piauí, o Piauí decide em casa, tá, galera? Jacuipense 13, o 13 é que decide em casa. Craque e Tombense decide em casa. São José e Santa Catarina decide em casa. Portuguesa e Noroeste, o Noroeste é que decide em casa, tá? Rio Branco e Uberlândia, tá? Uberlândia decide em casa.
Serra Branca e Juazeirense. Juazeirense decide em casa. Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro e Portuguesa de São Paulo. A Portuguesa de São Paulo decide em casa, no Canindé. Cascavel e Marcílio Dias. Marcílio Dias decide em casa. Lagarto e CSA. CSA decide no Rei Pelé em Maceió. Vitória e Betim. Betim decide em casa lá em Minas. São Luís e Blumenau. Blumenau decide em casa. Veloclube e Água Santa decide em casa. Iviema e Democrata. O Democrata de Governador Valadares decide em casa, lá em Governador de Valadares, tá? O Asa contra o Sergipe é que decide em casa. América do Rio de Janeiro e 15 de Piracicaba decide em casa, tá? O São Joséense contra o Cianorte decide em casa. Jogos que vão ser definidos as datas e horários pela CBF, mais os confrontos e as equipes que estão classificadas para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Então deu para você, no Pix, saber tudo sobre as equipes, os resultados, as equipes classificadas e, obviamente, os confrontos que serão definidos com data e horário por parte da CBF, tá? Estão aguardando, a CBF, e a gente vai trazer também detalhes para vocês aqui no nosso canal. Mais uma coisa, deixa o like, deixa o joinha, deixa o gostei. Fala aí de onde você está assistindo a gente, qual o time que você torce, como está seu time, se vai subir para a Série C. Dá moral, hein? Tudo da 4ª divisão da Série D você acompanha aqui no nosso canal. Mas, like, joinha e gostei. Obrigado, boa semana, fica na paz de Deus. Tchau, pessoal, valeu!